Oi, 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 gente! Boa noite, tudo bem? Vamos lá então continuar o nosso mini curso. Hoje é dia de perguntas e respostas. Vocês encheram a caixinha de dúvidas e eu vou fazer o possível para responder a maioria, gente. Todas com certeza não vai dar, tem realmente muita pergunta. Mas eu vou responder assim as mais gerais que eu acho que vão complementar o aprendizado de todos vocês. Tem umas perguntas muito interessantes aqui, tava dando uma olhadinha. E bora lá. Fiquei muito feliz com o feedback. Ai, gente, esqueci de pegar meu negócio de prender o cabelo, vou ficar passando a mão no cabelo a live inteira. Fiquei muito feliz com o feedback de vocês sobre a aula de ontem. Foi realmente uma aula que eu queria fazer ela bem completa mesmo, assim, não queria deixar de abordar nenhum assunto importante. Obrigada, produção. Não queria deixar de abordar nenhum assunto importante. E fiquei feliz que vocês me deram um feedback muito positivo, que vocês gostaram da aula. E hoje vamos complementar esse aprendizado respondendo as dúvidas, né? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui ao vivo, essa live vai ficar salva e vai lá para a comunidade do Facebook, tá bom? Bora lá! Se você não mandou a sua pergunta ainda, se você não mandou na caixinha, não manda aqui no chat, tá? Porque eu não consigo acompanhar aqui. Eu preciso prestar atenção nas perguntas, no que eu tô falando, enfim, então fica complicado acompanhar aqui. Se você tem uma dúvida, vem aqui, ó, do ladinho tem um balãozinho com um pontinho de interrogação dentro. Você pode mandar a sua dúvida ali, tá? Pode mandar agora. Vou fazer o possível para responder a maioria. Vamos lá, boa noite, todo mundo. Ó, já vou começar aqui com uma pergunta que apareceu bastante. Eu esqueci de procurar a legislação, gente, do indústria brasileira, mas não é do Inmetro, não. Ai, será que eu vou encontrar aqui? Ainda bem que eu tô com meu notebook aqui. Eu nunca lembro essa legislação. Eu acho que é essa aqui. É lei... É essa aqui mesmo. Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, tá? Então, Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, é uma lei da Casa Civil mesmo, tá? Então, não é do Inmetro, não. E aí, lá no artigo 43, ele fala assim, ó... O fabricante é obrigado a rotular ou marcar seus produtos e os volumes que os acondicionarem em lugar visível, indicando sua firma ou a sua marca fabril registrada, a situação da fábrica produtora, a localidade, rua e número, a expressão indústria brasileira e outros dizeres que forem necessários à identificação e o controle fiscal do produto na forma do regulamento. E aí, depois, aqui no parágrafo 5º desse mesmo artigo, ele diz: a indicação da origem dos produtos consubstanciada na expressão indústria brasileira poderá ser dispensada em casos especiais de conformidade com as normas que a esse respeito forem baixadas. Enfim, aí fala que tem ali algumas exceções e inclusive nesse parágrafo 5º indica qual é a lei que tá falando aí desse outro assunto, tá? Mas artigo 43 da Lei 4.502 de 1964 da Casa Civil é a legislação que torna obrigatória o indústria brasileira, tá bom? Essa é uma pergunta que apareceu bastante aqui, porque eu falei, esse aqui não é o indústria brasileira, e aí na hora eu já pensei, eu falei, nossa, eu já devia ter deixado aqui qual é a lei do indústria brasileira, porque com certeza vão perguntar. Lei 4.502, Larissa. A Lau Lira perguntou, essas aulas ficam salvas no YouTube?
Então, as aulas do mini curso estão salvas no YouTube e essas aulas aqui de dúvidas vão ficar salvas na comunidade do Facebook, tá bom? Ah, perguntas sobre o certificado. Ah, inclusive essa é da Lau também, mas apareceu várias vezes. Vou falar só uma vez sobre certificado, tá, gente? Eu sei que tem bastante gente nova chegando por aqui e é comum que eu faça workshops, mini cursos, enfim, aqui, tá, pro pessoal. Eu nunca dou certificado. Porque todo mundo fica louco atrás de certificado e aí parece que as pessoas se preocupam mais com o certificado do que com o conteúdo e com o que elas vão aprender. Então, assim, das experiências que eu tive de dar certificado, parece que pouco importa o que eu tô falando, pouco importa o que eu tô passando e o que importa mesmo é quantas horas vão ter no certificado e o que ele precisa fazer para ganhar. Então, por isso, eu parei de dar certificado, tá? Não estou falando que é o seu caso, tá, Lau? Nem de ninguém específico. Tô falando no geral. Então, assim, quem acompanhar o mini curso, seja ao vivo, seja gravado, quem acompanhar as aulas, quem realmente participar do mini curso, vai ganhar o certificado, você vai saber o que você precisa fazer para ganhar. Eu vou falar, tá? Então, assim, acompanhem as aulas, acompanhem as lives, esqueçam um pouco do certificado. Eu sei que é importante para quem tá se formando, eu sei que é importante para horas em doutorado, eu sei, tá? Agora, assim, me perguntaram aqui também, o seu certificado é válido para horas complementares? Sei lá, gente, quem tem que te falar isso aí é quem tá te pedindo as horas, né? Eu não sei dizer não, tá? Mas esqueçam um pouco o certificado, esqueçam um pouco as horas, foquem no que vocês vão aprender. Tem muito conteúdo lá, tem muito conteúdo. Você não vê esse tipo de conteúdo gratuito todo dia aí na internet, nem em lugar nenhum. Então foquem no que vocês vão aprender, que se você estiver participando, se você estiver lá engajado, o certificado vai vir, tá bom? Isso não é só pra Lau, é pra todo mundo. Vamos ver aqui. Nossa, outra da Lau? Meu Deus, gente, eu não consigo ver quem mandou as perguntas, tá? Então não é que eu estou escolhendo a Lau, é que ela mandou boas perguntas. Identificação de origem. Já vi rótulos com inscrição estadual. Não precisa, certo? Eu não entendo que precisa de inscrição estadual, tá? Eu entendo que não. Eu acho que o CNPJ já é ok, tá? Então eu nunca coloco inscrição estadual, não. Mas também não é errado. Você pode colocar outras informações, mas não, eu não interpreto como sendo obrigatório. Nossa, eu fiquei preocupada de ser da Lau de novo. A Joyce Lopes mandou. Encontro rótulos com mais de uma língua. Você disse que são normas diferentes. Pode explicar por quê? Aí eu acho que era tipo, por que existem então rótulos de duas línguas, né? Então, eu não sei te dizer, tá? Você precisaria perguntar para a empresa que produziu aquele rótulo em duas línguas o porquê que eles fizeram isso. Porque se você olhar aqui, tá até aqui no IGTV ainda. Na sexta-feira passada, gente, eu vou precisar prender o cabelo, é que o Gabriel me trouxe um negócio gigante pra prender só um pouquinho do cabelo, mas é que senão eu vou ficar passando a mão nele a live inteira. Na sexta-feira passada eu fiz uma live aqui com a Giovana. Ela é uma advogada brasileira que mora nos Estados Unidos e trabalha lá com food law, né? Então, tipo assim, com leis dos alimentos. Ela tava até explicando, inclusive, no story dela hoje, o que ela faz exatamente e tal. E aí eu convidei ela para fazer uma live aqui comigo pra gente falar justamente dessas diferenças.
O que que acontece aqui na legislação do Brasil, o que que acontece na legislação de lá, o que que é obrigatório aqui, o que que não, o que que é obrigatório lá. Vocês vão ver pela live que aqui é muito mais regulamentado do que lá. Então lá eles têm pouquíssimas informações obrigatórias. Por exemplo, não precisa falar sobre glúten, não precisa falar sobre lactose, não precisa falar sobre contaminação cruzada. Então, assim, existem diferenças. Não faz sentido eu pensar assim, eu vou exportar esse produto aqui. Então eu já vou fazer o rótulo em português e em inglês, porque daí eu já uso o mesmo rótulo. Não vai dar certo. As informações são diferentes, as exigências são diferentes. Então, assim, eu já ouvi, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço, não vou entregar quem é, mas que na empresa dela, eles fazem o mesmo rótulo em português, em espanhol e em inglês, para dar a impressão que é um produto que eles também exportam, ou para dar a impressão que é um produto importado. E não é só para isso que tá em todas as línguas. Aí eu já ouvi a desculpa também que é para ajudar o consumidor que fala inglês. Nossa senhora, porque assim, né? A comunidade que fala inglês aqui no Brasil é gigantesca, não tem costa, 50% da população, não tem como a gente fazer rótulo só em português. Então, assim, aí você precisa ver com quem tá produzindo mesmo, questiona. E aí, por que você tá fazendo em duas línguas se não faz sentido? Então... Tem uma pergunta aqui, quem que mandou? Deixa eu ver. A Lari. Nossa, a Lari é seguidora raiz aqui. Mandou de quem é a régua. Quem assistiu a aula viu que eu falei, o Gabriel pegou minha régua, ele veio aqui, me deu a régua e falou, a régua é minha. A régua é dele mesmo. É que é uma régua que fica aqui em casa, mas a régua é dele. Inclusive é da empresa dele. Gente, não é o meu que tá travando, tá? É o de vocês ou é o Instagram, porque quando é a minha internet, trava pra mim também. Então, quando está travando, eu sei que está travando, tá? Mas não é a minha internet, não. Tenta sair da live e voltar, às vezes ajuda, porque às vezes não é nem a sua internet, é o Instagram, tá? A Samela fez uma pergunta sobre tabela nutricional. Eu vou falar sobre tabela nutricional na terceira aula do mini curso, então vai ter que dar uma segurada até lá. A Aline Rocha, também seguidora faz tempo aqui, falou a portaria do Inmetro para alimentos, devo seguir a tabela 2 ou 2E3? Fiquei confusa nas grafias, deixa eu abrir aqui. Portaria 157. Devo seguir a tabela 2 ou 2 e 3? A tabela 2... tá! Então, a tabela 2... Tanto que eu só coloquei a tabela 2 lá. Porque o que eu falei, inclusive, na aula? A gente sempre precisa lembrar que essa portaria 157 do Inmetro não trata só de alimentos, tá? É para conteúdos líquidos em geral. Tanto que eu falei, se eu estiver vendendo uma caixinha de botão, conteúdo líquido tá aqui no negócio do Inmetro, na 157 do Inmetro. Se eu estiver vendendo uma fita... portaria 157 do Inmetro. Tipo assim, qualquer coisa que eu vendo, eu preciso pensar no conteúdo líquido através da portaria 157 do Inmetro. Não é só para alimentos. E se a gente esquece um pouco que não é só para alimentos, causa confusão mesmo. Então, o que acontece? A tabela 2 é para conteúdos líquidos que estão em gramas ou mililitros. 99,9% dos alimentos são comercializados em gramas ou mililitros,
né? Então a gente vai usar aqui. A tabela 3 é quando o conteúdo líquido é comercializado em unidades ou comprimento. Então, por exemplo, botões são comercializados, acredito eu, né? Não sou muito especialista no comércio de botões, mas acredito eu que eles sejam comercializados por unidades. Então, eu informo quantos botões tem dentro daquela caixa e não o peso dos botões. Se eu vendo uma fita, eu vendo fita por comprimento, né? Então, eu vou ter que... Nossa, moto, com licença. Então, eu vou informar quantos metros tem aquela fita. Agora, eu raramente comercializo alimentos em unidades. Eu não comercializo alimentos em comprimento, né? Eu nem consigo lembrar de um exemplo de alimento que é comercializado em unidades. Porque a questão não é você informar, dentro desse saco tem 6 pães. Não, isso pode ser uma informação complementar, mas você tem que dizer quantos gramas, ou quilos, né, tem de pão ali dentro. Tá? Então, é isso que a gente precisa pensar, não são unidades. Mas a tabela 3 é quando o produto é comercializado em unidades ou comprimento. Então, a gente raramente vai usar a 3 para alimentos, tá? A gente vai ficar na 2 mesmo. Nossa, eu não tô conseguindo acompanhar o chat, gente. Eu tô vendo que vocês estão mandando um monte de coisa. Eu não consigo acompanhar, mas por acaso eu peguei aqui a mensagem da Rosilene, que falou: Olá, minha querida. Olá, Rosilene, tudo bem? Gostaria de saber se você irá ensinar a calcular a informação nutricional. Não, Rosilene. Na aula 3 eu vou falar sobre padrões da informação nutricional. Como tem que colocar a tabela, quais são as informações obrigatórias, quais são as legislações, como que eu encontro uma porção, uma medida caseira, informação nutricional complementar, enfim, isso. Eu não vou ensinar o cálculo da tabela nutricional, tá? Mas o cálculo da tabela nutricional eu ensino no Vida de Rotulagem, que aí é o meu curso completo de rotulagem de alimentos. Lá tem uma aula para cálculo de tabela, mas no mini curso não vai ter não, tá? A Carolina perguntou aqui: Aline, existe legislação específica para produtos veganos e vegetarianos? Infelizmente não, Carolina. Infelizmente não. Seria muito bom se tivesse, mas não existe. Gente, a rotulagem de alimentos, porque a Isabelle mandou aqui, petisco pet. A rotulagem de alimentos, ela não se aplica para produtos para alimentação animal, tá? Então, assim, alimentação animal é uma coisa, uma rotulagem. A alimentação pet, a alimentação humana é outra coisa, outra legislação, tá? Então, mas é tudo natural. Tudo bem, mas ainda é alimentação para animal, então a legislação é diferente, beleza? Comprimidos não são alimentos, né? Eu vi aqui que vocês falaram ovo, que é por unidade, bala. A Aline muito bem complementou aqui. O ovo é unidade, mas tem a classificação. Exatamente, gente. Tá bom, então. Raramente, por isso que eu falei 99,9% das vezes, vão ser gramas ou mililitros, a gente vai usar a tabela 2. Se por acaso for unidade, aí usa a tabela 3, tá? Mas como é o caso do caso, da exceção, do não sei o que, não me ative a isso. Vamos ver. Outra da Lau, gente, a Lau mandou um monte de pergunta mesmo. Como determinar o prazo de validade? Somente por laboratório? Sim, sabe por quê? Você precisa saber as análises microbiológicas. Então, como que você vai determinar se cresceu bactéria, se cresceu fungo, se cresceu micro-organismo ali, sem análise laboratorial? Não tem como, né?
Como que você vai saber se a vitamina C se deteriorou ou não? Como que você vai saber se a proteína desnaturou ou não? Como que você vai saber se a gordura oxidou ou não? Você vai esperar isso aparecer no sensorial? A hora que você apareceu isso no sensorial, o negócio já começou faz tempo. Então, sim, precisa de análise laboratorial, sim. Ainda não existe nenhum tipo de multa para quem rotula certos alimentos como detox, já que induz o consumidor ao erro e atribui efeitos que não possui, indo contra os princípios gerais? Claro que existe, Letícia, claro que existe. Inclusive, essas pessoas podem ser multadas tanto por órgãos como o Procon, elas podem ser processadas pelos consumidores que se sentem enganados e também pela fiscalização da Anvisa ou do MAPA, se for o caso. Então, existe sim, com certeza, infração sanitária e infração do Código de Defesa do Consumidor, tá? Olha lá, pesquei de novo. Maurício Borges Nutri mandou aqui. Oi, boa noite. Existe algum software seguro para auxiliar na montagem dos rótulos? Não, gente, eu sempre faço aqui, isso é outra coisa que aparece muito. Não existe software, programa, planilha que faça rótulos. Não tem como. O software não consegue abrir um ingrediente composto, como a gente viu ontem. O software não consegue determinar a contaminação cruzada. O software não consegue saber quanto tem de lactose no seu produto. Não existe software que faça rotulagem. Software não sabe determinar a denominação de venda. Software não sabe determinar conteúdo líquido. Não tem como. Não existe software que faz rotulagem. Existe software, planilha, enfim, que faça cálculo de informação nutricional. Aí sim, no máximo isso. Então, desconfie, inclusive, quando o programa, software, não sei o que, fala assim, faz cálculo de tabela nutricional, também faz a lista de ingredientes, os alergênicos, não tem como. Não tem como, porque não é certo, tá? Então, eu escrevo lá chocolatado em pó, ele não sabe se eu tô usando Toddy, Nescau, chocolate do Padre, não sabe qual que é. Como que ele vai abrir a lista de ingredientes desse achocolatado? Aí eu vou ter que escrever? Se eu já tô escrevendo, eu já faço, né? Então, assim... Então, não usem software. Existem programas que auxiliam no cálculo da tabela nutricional. Mesmo assim, muito cuidado, porque eu mesma nunca usei, porque eu já peguei erro diversas vezes em diversos softwares diferentes. E aí, o que eu fiz? Eu desenvolvi o meu próprio software, que é uma planilha, né? Uma planilha... Enfim, não sei dizer que tipo de planilha, que é uma planilha que parece um programa no Excel, que é o VR Fácil, mas eu não comercializo, não distribuo, não vendo ele separadamente, ele só está dentro do Vida de Rotulagem, porque dentro do Vida de Rotulagem, com os meus alunos, eu sei que tem uma aula lá que explica como fazer esse cálculo. Eu falo pra eles, olha, tem que ter discernimento, tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter o olhar clínico pra olhar o resultado e ver se tá de acordo, se não tá de acordo, se saiu certo, se era assim mesmo e tal. E a gente tá ali dentro de um ambiente controlado, então se tem qualquer erro, se tem qualquer coisa, eles conseguem me avisar, a gente arruma, então assim... Só nesse caso, tá? Então, assim, muito cuidado com o software para cálculo de tabela nutricional. Mas aí existe um monte. Exatamente, olha lá, Aline, existe o VR Fácil para auxiliar. Gente, lembrando que eu só vou responder perguntas que tem a ver com a aula de ontem, tá? São dúvidas da aula 1, então... Tem dúvida aqui, tipo, de alergênico, de lactose, tem dúvida específica, tipo, como que eu declaro exatamente isso aqui? Não é bem por aí, gente. E a aula de alergênicos, lactose e glúten é amanhã. A aula 2 é justamente sobre isso. Alertas de alergênico, lactose e glúten. Tem bastante dúvida sobre isso aqui, então assistam a aula de amanhã, gente. Não percam, não. Encantar e doceria Maringá.
O lote é obrigatório nas empresas? Pode gerar multa? Sim, com certeza. É uma das informações obrigatórias, como eu mostrei ontem. E se não tiver, gera multa sim. Além de ser, tipo, absurdo você não ter lote, porque como que você tem a rastreabilidade dos seus produtos, entendeu? Então você fez ali uma produção. E aí, se tiver algum problema e se tiver alguma contaminação, como que você vai conseguir recolher? Então, por exemplo, quando aconteceu aquele acidente com aquela cervejaria que estava tudo contaminado, você já imaginou se eles não tivessem o lote para recall? Que absurdo que ia ser? Então, é muito importante o lote e precisa ter sim. Fer perguntou: informações erradas, como colocar a validade em dias, dá multa, como denunciar? Sim, Fer, dá multa, com certeza. Inclusive, gente, no final de todas as legislações, de qualquer legislação de rotulagem. Deixa eu abrir uma aqui. Eu não tô com nenhuma aberta. 359. Na 359 eu acho que não vai ter. Olha só. Deixa eu abrir a biblioteca de alimentos aqui. Na 360 tem, com certeza. Mas assim, em todas as legislações de rotulagem, se vocês olharem lá no final, tá escrito assim, ó. Ai, gente, sério que não vai ter na 360 também? Na 26 com certeza tem. Tá escrito assim, ó. Artigo 12 da RDC 26 aqui no caso, mas isso serve para todas, tá? O descumprimento das disposições contidas nessa resolução constitui infração sanitária nos termos da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977 e suas atualizações, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Então, todo erro em rótulo é uma infração sanitária. E aí existe uma lei só para falar das consequências de infração sanitária. Então, vai desde uma notificação para que você arrume, até multas milionárias, né? No fim do ano passado, a gente viu a Nestlé e a Ambev tomando multas de mais de 10 milhões de reais por erros em rótulo. Então, você pode ter todo o seu produto retirado do mercado, você pode ter até a sua indústria fechada por infração sanitária. E erros de rotulagem são infrações sanitárias. Além de você também ser fiscalizado por órgãos de defesa do consumidor, então Procon, Proteste, enfim. Eles também fiscalizam e eles também multam. Inclusive, as multas tanto da Nestlé quanto da Ambev foram do Procon aqui de São Paulo. Então, você está sendo fiscalizado de todos os lados, né? A indústria é fiscalizada pela fiscalização da vigilância sanitária, dos serviços de inspeção, do MAPA, enfim. É fiscalizada pelos órgãos de defesa do consumidor, é fiscalizada pelos concorrentes e é fiscalizada pelos consumidores, que se sentir lesado, com certeza pode denunciar. E aí você falou como denunciar. Você pode denunciar tanto para a vigilância sanitária quanto para o Procon, tá? Então, é um direito do consumidor, sim. E é infração sanitária. Então, se você não cumprir qualquer parte de qualquer legislação de rotulagem, é uma infração sanitária. A gente tem umas perguntas aqui que eu acho que a pessoa não assistiu a aula, ela só veio. Porque. Ai, ai. A gente tem muita pergunta aqui.
Ah, tem uma pergunta aqui que eu não vou colocar para não entregar a marca, tá? É assim, sobre induzir o consumidor ao erro. Mas e quando a marca do produto em si induz o consumidor ao erro? Tipo, a marca é, sei lá, detox, tá? Não sei se tem uma marca detox, mas como foi o exemplo que eu usei, a minha marca chama detox. É bem complicado isso, porque assim, fala que quando a gente fala de INC, que são as informações nutricionais complementares, tipo rico em fibra, light, enfim, aí a própria RDC 54 fala que se a marca fizer alusão a uma INC, ela precisa que todos os produtos dela cumpram aquela INC. Então, por exemplo, a gente tem uma marca chamada Zero Cal. E 0 calorias é uma INC. Então, pode existir uma marca chamada Zero Cal? Pode, desde que todos os produtos dela sejam 0 calorias, tá? Houve também uma vez, acho que era uma linha da Sadia, que era Vitalite. Tipo, pode, da Sadia ou da Seara, não sei. Pode, desde que todos os produtos dessa marca realmente sejam light, tá? Então, isso pode acontecer. Agora, com a indução do consumidor ao erro, acontece na marca também. Então, não é porque você foi lá no INPE e registrou sua marca como detox que pronto, você pode usar. Isso pode sim ser interpretado como indução do consumidor ao erro. Na live que eu fiz com a Luísa Zanata, que não está salva, na última live que eu fiz com ela, que foi na terça-feira da semana passada, essa live não tá salva aqui no meu Instagram, porque a gente fez no Instagram dela, mas tá lá no IGTV dela. É uma live sobre suplementos, mas tem uma parte que a gente fala exatamente sobre isso. Quando a marca induz o consumidor ao erro de alguma forma, pode ter problema sim, tá? Gente, eu vou falar outra coisa. Tem muita pergunta assim, tipo... Trabalho com X produto, me ajuda. Trabalho com tal produto, quais legislações seguir? Trabalho com tal produto, o que eu faço? As legislações de rotulagem são para todos os produtos, gente. Foi exatamente o que eu falei ontem. Aquela é a base da rotulagem. Não importa qual produto você trabalha, você vai usar aquelas legislações. Então, assim, o mini curso é basicamente isso. Eu não tô falando especificadamente de nenhum produto, eu tô falando de informações gerais que servem para todos. Então, você precisa estudar rotulagem e entender onde o seu produto vai se adequar. Não tem como eu pegar um produto aqui e começar a falar dele. Aí eu vou falar especificadamente com uma pessoa, sendo que tem 371 pessoas ao vivo aqui comigo agora que querem aprender rotulagem de forma geral. Então, assim, é bem complicado. Ou você contrata alguém para fazer o seu rótulo, ou você precisa aprender a rotulagem geral para ver como vai se aplicar para o seu produto, tá? As legislações que eu passei ontem, elas são gerais. A 259 se aplica para 99,9% dos produtos. O Decreto-Lei 986, mesma coisa. O RISPOA e a EN 22 são mais específicos para produto de origem animal, mas são para todos os produtos de origem animal, tá? Então, assim, é complicado eu falar, e esse produto usa tais legislações. São as mesmas, são legislações gerais. Tá? Então é isso, se você trabalha especificadamente com um produto e você quer aprender rotulagem, você precisa aprender rotulagem geral. E aí você vai ver onde o seu produto se encaixa. Ou então contrate um consultor ou um funcionário para fazer a rotulagem. E vai acontecer a mesma coisa, esse consultor ou esse funcionário vão precisar saber de rotulagem geral para ver onde o seu produto especificadamente se enquadra. Tá? Então não tem como eu ficar falando de produtos específicos aqui. Ainda mais uma live que é para tirar dúvidas de uma aula de rotulagem geral. Então eu entendo a preocupação de vocês, eu entendo essa vontade de querer saber como faz. Mas é isso, as legislações são gerais. Você olha ali e vê o que se aplica para o seu alimento. A Isabel perguntou: onde encontrar a lista com o nome dos aditivos com as suas funções tecnológicas? Existe a RDC 45 de 2010 da Anvisa, ela é o BPF de aditivos, tá? Então tem essa legislação, lá você encontra os aditivos e as funções tecnológicas dele.
Tem também a RDC 18 de 2008, que é sobre edulcorantes. Então lá você encontra a lista de edulcorantes e como eles devem ser usados. E aí cada alimento vai ter também a sua própria lista de aditivos que podem ser usados na quantidade determinada e para determinadas funções, tá? Então você sempre... É bom ver a 45, mesmo porque às vezes vai aparecer assim, conservador, todos do BPF, e aí o BPF é a 45. Mas às vezes lá na 45 tem 500 tipos de conservador, mas no seu produto você só pode usar 3 e em determinadas quantidades. Então você precisa ver tanto a 45 quanto a 18 para edulcorante. Lídia, eu vi que você estava lá na live da Fran. Você precisa usar a 45, a 18 e mais alguma legislação específica para o seu produto para ver essa questão de aditivos, tá? Luciano perguntou: edulcorante, mesmo sendo em maior quantidade do que os outros ingredientes, pode colocar no fim da lista? Não só pode, como deve, né? É um critério da lista de ingredientes, que eu inclusive falei ontem na live. Os aditivos sempre vão estar no final da lista de ingredientes, sempre. Mesmo que seja o ingrediente em maior quantidade, eles vão estar no final da lista. Então, sim, mesmo que o seu edulcorante estiver na maior quantidade, ele vai no final da lista. A Amanda falou sobre imagem ilustrativa. Disse que ainda assim não era certo usar. O que fazer? Não usar? Amanda, em nenhum momento eu disse que não era certo usar. Em nenhum momento eu disse que não era certo usar. O que eu disse é que imagem meramente ilustrativa não está prevista em nenhuma legislação. E usar imagem meramente ilustrativa não te isenta de estar induzindo o consumidor ao erro. Então, assim... É o que eu falei, você faz sei lá, um picolé que nem tem aroma de morango, ele só é vermelho, é água, açúcar e corante vermelho. Aí você põe a imagem gigante de um morango no rótulo. Aí você escreve imagem meramente ilustrativa sem contrastar com o fundo do rótulo e pequenininho. Você acha que isso não está induzindo o consumidor ao erro porque está escrito imagem meramente ilustrativa lá? Então foi isso que eu quis dizer. Nenhuma legislação prevê o uso dessa frase. Nenhuma legislação diz que, usou essa frase e tá tudo certo, tá tudo bem. Agora de boa, agora não induziu o consumidor ao erro. Entendeu? Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é colocar a imagem meramente ilustrativa. É o mínimo. Mas isso não te isenta de nada. Você pode usar a imagem meramente ilustrativa e mesmo assim estar induzindo o consumidor ao erro. Foi isso que eu disse. E não que é errado. Não é errado. Só não é também uma garantia de nada. É só isso. Mauro perguntou: a regra dos 25% é apenas para ingredientes compostos? Sim, a regra dos 25% é apenas para ingredientes compostos, porque o que ela diz? Se você vai ou não abrir a lista daquele ingrediente, se o ingrediente não for composto, como que você vai abrir uma lista de ingredientes, entendeu?
Então, é para isso que serve, para você saber se você vai ou não abrir a lista de um ingrediente composto. Lembrando que não é apenas ter mais ou menos do que 25%. Isso só vale para ingredientes compostos que possuem RTQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, ou então estão previstos numa norma Codex, tá? Diferente disso, abre a lista, sempre. A regra é, ingrediente composto, abra a lista de ingredientes, entre parênteses, depois do nome, tá? Agora, existe uma exceção que diz que ingredientes com RTQ ou previstos em uma norma Codex que estão presentes no alimento em uma quantidade menor do que 25%, aí você não precisa abrir a lista, mas é nesse único caso. Só nesse caso, essa é a única exceção. Então é para isso que serve a regrinha do 25%. Então ela em um ingrediente que não é composto não faz sentido, tá? Porque a regra não é que ingredientes compostos com menos de 25% você não vai declarar. Você só não vai abrir a lista de ingredientes dele. É só isso. E aí tinha uma outra pergunta também sobre a regrinha dos 25%, que era assim, mas e se eu tenho um ingrediente composto com RTQ presente em quantidade menor do que 25% e eu quiser abrir a lista de ingredientes dele mesmo assim, tudo bem? Tudo bem, pode abrir. A Carol perguntou: produtos caseiros devem ter rotulagem? Como fazer nesses casos onde não se tem acesso ao laboratório, por exemplo? Carol, nesse caso você precisa ver como que você está comercializando esse produto, tá? Porque se ele precisa ser rotulado, ponto. Se o produto ele é produzido e comercializado no mesmo lugar, então, tipo, se ele é produzido na sua casa e você comercializa ele na sua casa, ele é exceção a algumas regras. Aline, como eu vou saber quais regras? Você precisa saber a rotulagem geral e aí você vai lá na parte de não se aplica. E aí você vai ver produtos produzidos ou fracionados no mesmo lugar onde eles são comercializados, tá? Então, tem isso. Agora, as informações que a gente viu ontem não são exceção. Então, se você faz um produto e você comercializa ele como pré-medido, né? Então, sei lá, vamos supor que você faz bolo na sua casa. Só que você não faz sob encomenda, você faz bolos e vende. Você faz o bolo, embala ele e fala, gente, tem o bolo de chocolate para vender. Aí sim, você precisa da rotulagem, tá? Completa, inclusive, de tudo que a gente viu ontem. Aí você falou que se eu não tenho acesso ao laboratório, como que você vai determinar a validade desse seu bolo? Ou do pão, ou do salgado, ou enfim, do que você faz, do iogurte? Como que você vai determinar a validade? Como que você vai dizer, como que você vai afirmar para o seu consumidor que ele pode consumir ainda com 5 dias que ele não vai ter problema? É bem complicado, porque assim, ressecou o bolo, perdeu um pouquinho de sabor, tá, isso é o de menos. Mas e se tem alguma bactéria ali? E se tem algum fungo? Esses dias eu mostrei aqui no Story, eu comprei um pão num supermercado, era um pão de fabricação própria do supermercado, tinha a rotulagem, né, tinha a etiqueta, e a data de validade dele era até dia 12 agora, de maio. Eu estava comendo pão dia 11 de maio, tinha mofo preto no pão.
bastante, assim. Ou seja, aquele mofo já estava ali há bastante tempo para no dia 11 eu conseguir ver ele preto, bem grande no meu pão. Então, assim, eu poderia ter processado esse supermercado, entendeu? Eu poderia ter reclamado com o Procon, eu poderia ter chamado a vigilância sanitária. E aí? Como é que fica? Então, você quer esse tipo de problema pra você? É complicado. Ou você vai ter que dar um prazo de validade muito, muito, muito pequeno. Tipo assim, vale 24 horas, vale um dia. Precisa ver isso. Precisa ver, tá? Mesmo porque produtos que a intenção é que sejam consumidos em menos de 24 horas não precisam de data de validade. Mas é complicado, tá? Então precisa ter laboratório. Isso é segurança do consumidor e é segurança sua também. Porque assim, existem algumas tabelas que dão ali um prazo médio. Então, sei lá, não vejo isso, tá? Porque eu não determino prazo de validade, eu só coloco ele de forma correta no rótulo. Mas eu sei que tem algumas legislações que falam, bolo dura em média 5 dias. Tá, isso é uma média. Você não tem como afirmar que o seu bolo dura 5 dias, ainda mais se você faz em casa. Não porque a sua casa seja suja, não porque você não tenha higiene, não por nada disso. Mas é que quando você não tem um ambiente controlado, os riscos de contaminação são muito mais altos. Então, assim, você não tem ali só produtos que você usa para fazer o seu produto. Você tem ali produtos que você usa para fazer as comidas da sua casa, você tem as matérias-primas da sua fabricação, mas você também tem os ingredientes que você tem na sua casa, os alimentos da sua casa, é a cozinha que você usa para fazer seu almoço, seu café da manhã, seu jantar, um lanche, o produto que você está fazendo. Então, assim, as contaminações são muito grandes. Tá? De novo, não porque você é nada disso, é porque o ambiente não é controlado, o ambiente não é só para produzir um produto. Então, assim, é bem importante a análise laboratorial, principalmente de microbiologia, tá? Mesmo porque você tem critérios que você precisa cumprir de microbiologia para poder comercializar o seu produto. Então, é bem importante. Gente, para quem tá chegando agora, essa live aqui é para tirar dúvidas do conteúdo da aula 1, tá? Que é rotulagem geral, as informações obrigatórias. Então, assim, dúvidas que não sejam sobre isso, eu não estou respondendo aqui, tá bom, meus amores? A aula de amanhã é sobre glúten, alergênico e lactose, então lá terão muitas das dúvidas respondidas. Na quinta-feira a gente tem aula de dúvidas de novo, da aula 2. E na sexta-feira a aula é sobre informação nutricional. Então lá de novo algumas perguntas que estão aparecendo aqui serão respondidas. E no domingo a gente tem aula para tirar dúvidas gerais. Então assim, tá? Então por isso que eu estou ignorando várias perguntas aqui, porque não tem a ver com o tema da aula de hoje, da live de hoje. Alimentos para consumo imediato precisam de rótulo detalhado? Silvana, depende do alimento. Ele está sendo comercializado como pré-medido? Porque alimento de consumo imediato, normalmente ele não é comercializado como pré-medido, né? Tipo assim, você não vai colocar ele numa embalagem e deixar exposto para comercialização. Então, de novo, depende muito do caso, eu não sei especificadamente do que você tá falando, também não me adianta você falar, tô falando de pão, tô falando de bolo, tô falando de presunto. Eu não sei, é muito do caso a caso. Então, de novo, o que precisa de um rótulo? Um produto que é embalado e comercializado pro consumidor como pré-medido, tá?
Então, assim, se eu chego lá na padaria e falo, moço, quero essa chipa. Não, o moço vai pegar, vai pôr num saquinho e pronto, vai falar, é R$ 5. Eu vou falar, tá bom, obrigado. Então, isso não precisa de rótulo, ele não tava embalado, ele não era pré-medido, entendeu? E é pra consumo imediato, tipo, comprei uma chipa, eu vou comer a chipa, beleza. Agora, não sei, você faz um pão, embala e comercializa ali na padaria e teoricamente é um consumo imediato, porque, sei lá, pão francês, depois de 2 dias ele tá duro e não dá mais. Sim, se você embalou ele e não for, eu não cheguei lá e falei, moço, me dá 6 pães, e sim, eu peguei um saquinho que já tinham 6 pães, ele precisa ter rótulo. Ele não vai precisar da rotulagem completa, de novo, por causa da forma de comercialização, mas sim, ele precisa de rotulagem, tá? Peguei aqui que vocês estão falando de análise de shelf life e tal, mas vi aqui esse comentário. Malongati falou, e depende dos ingredientes também a validade. Óbvio, óbvio. Por isso que é muito difícil você pegar essas estabelecidas aí. Tô vendo aqui perguntas também sobre o Vida de Rotulagem, gente. O Vida de Rotulagem é o meu curso completo de rotulagem de alimentos, é um curso pago, né? Um curso que tem mais de 45 horas de conteúdo. Não tem inscrição aberta agora, mas as inscrições abrem no dia 23, no domingo, durante a nossa última aula. Então, quem quiser continuar aprendendo depois do minicurso, quem ainda quiser continuar aprendendo comigo, tem o Vida de Rotulagem. E vamos tirar esses nominhos aqui da parede. Inclusive, esses nominhos estão despencando da parede. E vamos colocar os nominhos novos, né? Da turma 11. A Isabel perguntou, se o ingrediente composto tiver aditivo, é necessário colocar na lista também? Sim, Isabel, a gente coloca tudo na lista, tá? E, inclusive, se o ingrediente composto tiver um aditivo que a gente também usa, a gente escreve 2 vezes, tanto dentro do ingrediente composto quanto o nosso que a gente usou, tá? Mas se a gente vai abrir lista de ingredientes do produto, o aditivo vai estar lá dentro. Enfim, eu vou responder só isso, porque senão eu vou criar uma dúvida gigantesca na cabeça de vocês. Mas é porque também tem um princípio de transferência de aditivo, mas daí é uma outra coisa, que aí vai uma live inteira só pra isso, que inclusive é uma live que eu tô devendo aqui, mas que tem lá no vídeo de rotulagem, já fiz live sobre isso. Mas sim, se você tá abrindo a lista de um ingrediente composto e ele tem aditivos, você declara os aditivos com a função tecnológica antes, do mesmo jeito, tá? Se for frutas frescas que não passaram por corte nem descascamento, não precisa de validade. Exatamente isso, Gleison. Mas se teve qualquer processinho ali na fruta, aí já precisa. Meu Deus do céu, gente, olha isso. Não é sobre a aula, como ela falou aqui. Não é sobre o tema da aula, não é sobre nada. Mas olha isso. Shampoo para cabelo com não contém glúten e lactose. Ai, meu Deus. Fugindo do tema, esses nomes atrás são dos participantes da aula? Não, Betinha, esses nomes aqui atrás, ó, gente, vocês vão ver que eles estão super desfalcados, porque caiu um monte. Essa fita que eu comprei era uma verdadeira bosta. Mas esses são os nomes os nomes em amarelo são dos alunos da turma 10 do Vida de Rotulagem, que foi a turma passada. E os nomes em verde são... Nossa, caiu toda essa fileira aqui. Os nomes em verde são dos alunos que já eram do Vida de Rotulagem e que renovaram para mais um ano. Então, são alunos do Vida de Rotulagem.
Inclusive, estou em dúvida se para turma 11 eu vou fazer de novo de uma cor só ou se eu vou fazer coloridinha de novo. Estou aí pensando. Ah, ó. O Guto perguntou das atividades. Gente, as atividades vão ser depois da aula 3, tá? Vai ser, as atividades eu vou colocar uma vez só, então, tipo assim, vai ser uma atividade sobre todos os temas do minicurso, tá? Então, na sexta-feira, depois da aula 3, eu vou liberar as atividades para vocês fazerem e colocarem todo o conhecimento em prática, certo? Não é uma atividade por aula, vai ser uma atividade final sobre todas as aulas. A Gabriela mandou aqui, peso líquido, a expressão, né, Gabriela? Entendi isso, pelo menos. A expressão peso líquido pode estar em cima ou do lado ou embaixo do peso em gramas, aí, tipo, do conteúdo líquido mesmo? Vejo muito disso. E aí ela comentou que a legislação fala antes. Então, é realmente antes, Gabriela, você tem razão. Porque não é obrigatório a gente usar essas expressões, né? Como eu disse na aula. Então, não precisa escrever necessariamente peso líquido. Eu posso colocar só 400 gramas. Mas, se eu decidir escrever alguma coisa antes, eu preciso usar as expressões previstas especificadamente para o meu caso na RDC, na portaria 157. E precisa ser antes. Então, eles falam que antecedam, né? Antecedam é antes, na mesma linha. Como se fosse uma frase e isso tem que anteceder. Então, não pode estar em cima, do lado, no meio. Eu já vi escrito assim, tipo, peso 400 gramas líquido. Então, não, é peso líquido 400 gramas, tá? Então, tem que ser antecedendo. Vi que a Renata tá aqui. Renata me mandou uma mensagem hoje, falando, Aline, tinha gente da Seara te assistindo ontem, e aí ficaram enlouquecidos, inclusive tá até aqui, ó. Ficaram enlouquecidos que você falou que não tinha o contém gordura vegetal lá e não sei o que, mas assim, essa deve ser uma embalagem antiga, porque já foi corrigido. Sim, gente, então gostaria de me retratar aqui que no produto hoje já tem escrito contém gordura vegetal e realmente essa é uma embalagem bem antiga, tá? E aí eu vi que ela falou para eu comentar do uso de gourmet na atualização do RISPOA. Eu falei sobre isso na aula ontem, Rê, que uma das atualizações do RISPOA é que agora nos produtos de origem animal a gente pode usar esses termos como leite de vacas felizes, galinhas criadas livres, frango sem hormônio para delírio dos médicos veterinários, gourmet, premium e tal. Original, tradicional, mais gostoso, mais cremoso, em produtos de origem animal, tá, gente? Só em produtos de origem animal. Só que se isso não for previsto em nenhum regulamento técnico, então não tem nenhum regulamento técnico que diga o que é gourmet. Então aí nesse caso a gente pode escrever gourmet, mas precisa explicar o porquê que o seu produto é gourmet. Então pode, mas tem que explicar. Gente, eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho que a minha barriga está fazendo, porque eu estou morrendo de fome e ela está gritando.
Letícia Marques perguntou, onde encontra os nomes genéricos? Então, Letícia, ontem quando eu falei dos nomes genéricos dos ingredientes, eu inclusive falei dentro do contexto, né? Você encontra eles na RDC 259, que era do que eu tava falando. Na RDC 259, na parte de lista de ingredientes mesmo, tem uma tabela, literalmente uma tabela com os alimentos que podem ter um nome genérico e qual é o nome genérico que pode usar. Isso não é para denominação de venda, tá? É bem importante deixar isso claro. Isso não é para denominação de venda. Isso é para a forma de declarar esses ingredientes na lista de ingredientes. Não diferente poderia ser, já que isso está dentro da lista de ingredientes na legislação. Então, um que eu lembro sempre que tem, inclusive tem um vídeo aqui bem recente sobre isso, é a sacarose. Todas as sacaroses podem ser declaradas como açúcar na lista de ingredientes. Na lista de ingredientes. É para isso que serve essa tabelinha de nomes genéricos, tá? Então, tem ali, todos os queijos podem ser declarados só como queijo. Então, eu não preciso escrever na minha lista de ingredientes queijo mussarela, se eu não quiser. Eu posso escrever só queijo, tá? Eu não preciso escrever óleo vegetal de soja, óleo vegetal de palma. Eu posso escrever só óleo vegetal. Então, é isso. A Renata perguntou, indústria brasileira, devo colocar no painel principal e nos dados de origem qual legislação pesquisar? Então, eu falei que a Lei 4.502, no artigo 43, que fala sobre a indústria brasileira, eles não definem onde tem que estar, tá? Faz parte da identificação de origem, então normalmente fica ali. Mas não tem um local específico, a frase tem que ser indústria brasileira, mas também não disse, tem que estar em negrito, nada disso. Tá? Então, é comum deixar na identificação de origem, mas não precisa necessariamente estar ali, porque não é definido isso em legislação. A Nutriara Rocha perguntou, por que o fermento químico deve ser declarado e o biológico não? Porque, gente, é justamente pelo que eu estava explicando e aí eu usei isso de exemplo. A gente só declara na lista de ingredientes o que o consumidor vai consumir. O que, na verdade, não é o que o consumidor vai consumir. A gente só declara na lista de ingredientes o que está dentro do pacote que o consumidor está comprando. Então, o fermento químico, ele se mantém ali. Uma vez que eu coloco bicarbonato de sódio no meu produto, o meu produto tem bicarbonato de sódio e pronto, entendeu? Quando eu uso um fermento biológico, esse fermento biológico ele vai ser inativado, ele não vai estar mais ali, ou ele vai ser inteiramente consumido pelo processo. Então, o meu consumidor não vai estar comprando fermento biológico, não tem fermento biológico ali dentro. Já foi, já usou, já consumiu, já tá inativado. Ele não vai comer fermento biológico, entendeu? A hora que ele estiver comendo o produto. Mas ele vai estar comendo fermento químico. Então, se eu faço um bolo com um pão com fermento químico, eu declaro fermento químico, porque a hora que eu morder o pão, eu estou mordendo bicarbonato de sódio, por exemplo. Mas quando eu uso fermento biológico, a hora que eu mordo o pão, eu não tô mordendo mais as leveduras ali do fermento, entendeu? Ela já foi inativada, ela já era, já aconteceu, já fermentou, já foi. Então é por isso. É pelo mesmo princípio que eu coloco a água ou não.
Se o meu consumidor está comprando algo que tem água, eu declaro água na lista de ingredientes. Se ele está comprando algo que teve água em algum momento, mas passou pelo processo lá, essa água já foi embora, já evaporou, eu não coloco água na minha lista de ingredientes. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. A hora que o consumidor pegou a minha embalagem e comprou o meu produto, o que tem ali dentro? Isso tá na lista de ingredientes. O que foi usado no processo, mas ficou pelo meio do caminho, não tá na lista de ingredientes, tá? Mesma coisa aqui para a pergunta da Jéssica, ó. A Jéssica falou, em relação ao uso de gordura vegetal em frituras, deve estar no rótulo ou só se fizer parte da receita? Só tá no rótulo que faz parte do produto que você comercializa, tá? Então, você usou gordura vegetal na composição do produto? Aí você precisa ver se vai precisar de alguma rotulagem diferente. Tipo, se for produto de origem animal, você vai ter que declarar como tem gordura vegetal e tal, vai estar na sua lista de ingredientes e tudo mais. Agora, se for necessário que o consumidor frite isso em casa, aí você não vai colocar isso no seu cálculo de tabela nutricional, você não vai colocar na sua lista de ingredientes, você não vai fazer aviso, você não vai fazer nada, tá? Então, é sobre o que está dentro da embalagem que o consumidor está comprando. A Adriana perguntou, posso escrever mussarela ao invés de queijo? Não. Gleice falou, tô apaixonada em rotulagem só pela maneira que você explica. Oh, Gleice, obrigada. Fico muito, muito, muito feliz, viu? Mesmo. Gente, preciso ir. Meu estômago está doendo de fome. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de algum assunto que eu não abordei. Gente do céu, sério, tem muita pergunta aqui sobre coisas que eu falei claramente na aula. Tipo assim, não é nem, eu sei que você falou, mas eu não entendi esse detalhe. Não, é tipo, sei lá, tive uma coisa que eu falei claramente. Denominação de venda. Se o produto tem RTIQ, a gente vai usar a denominação de venda que tá no RTIQ. Se o produto não tem RTIQ, a gente cria a denominação de venda. Aí tem pergunta assim, como definir a denominação de venda? A aula tá salva, gente, assim... Tem 2 horas de aula. Eu falei bastante coisa lá. Essa pergunta aqui é bem boa. Da Aninha Carol Ribeiro. Se eu tenho um produto sortido, tipo mini pizzas, entendo pelo que você escreveu aqui que você tem tipo uma caixinha com vários sabores diferentes de mini pizza, né? Tipo assim... Você tem uma caixinha com 4 mini pizzas. Uma é de mussarela, uma é de calabresa, uma é portuguesa e a outra é marguerita. Eu tenho que fazer a lista de ingredientes e a tabela de cada sabor? Sim. Sim. A lista de ingredientes você tem que fazer de cada uma delas, com certeza. A tabela nutricional pode ter alguma exceção dependendo da semelhança da composição nutricional de cada uma delas. Lara, você pode esperar 1 minuto pra sair? Por gentileza? Tô fazendo uma live aqui. Cachorro desesperado pra sair do quarto, mas quer ficar aqui comigo? Não quis ficar aqui comigo? Então, aí... Se na tabela nutricional pode ter uma exceção, precisa ver quais são os ingredientes, qual é a composição nutricional de cada um dos sabores, aí você precisa saber de tabela nutricional, vou falar lá na aula 3, mas você pode olhar a RDC 360 e a 359, tá? Mas lista de ingredientes, sim. Você, na verdade, vai ter que fazer uma rotulagem para cada mini pizza. Então, você vai ter que fazer uma lista de ingredientes, uma declaração de alergênicos, uma declaração de lactose, uma declaração de glúten para cada uma delas, tá?
A rotulagem geral que você vai fazer para todas elas é tipo denominação de venda, peso líquido, porque daí isso é do conteúdo da embalagem. Mas essas coisas mais específicas de cada mini pizza, precisa cada uma ter a sua. Ó, outra informação que foi interpretada errada. A Mari, peguei aqui no chat. A Mari, me explica sobre a tartrazina. Por que tem que estar escrita por extenso mais o INS? Nunca falei que a tartrazina precisa estar escrita por extenso mais o INS. Nunca disse isso. O corante tartrazina é o único aditivo que não pode estar presente no rótulo somente com o INS. Qualquer outro aditivo você pode simplesmente declarar INS isso, INS aquilo, INS esse, INS o outro. O tartrazina não. O tartrazina você precisa escrever especificadamente corante tartrazina, tá? Você pode opcionalmente, caso você queira, caso você deseje, escrever por extenso e também colocar o INS, assim como pode ser feito com qualquer outro aditivo. O que você não pode é colocar só o INS no caso da tartrazina, como você pode fazer em todos os outros, tá? Ele precisa estar necessariamente escrito por extenso. E isso deve acontecer porque é muito comum que as pessoas tenham uma hipersensibilidade a este corante. Então, como forma de deixar essa informação bem clara ao consumidor que pode ter algum problema com o corante tartrazina, ele precisa estar assim. É só isso. Gente, eu espero muito que vocês não estejam ouvindo minha barriga roncar, sério. Ai. Ah, eu vou colocar aqui, porque eu também vou colocar... Ah, olha só. Ah, tá. Achei que só porque era um elogio não ia aparecer. Mas a Elaine mandou... Só pra dizer que a aula foi sensacional. Incrível como você explica tudo e a gente entende. Muito obrigada, Elaine. Gente, eu fico muito feliz. Vou abrir meu coração aqui. Eu fico... Lara, sossega. Eu fico muito feliz quando vocês elogiam a minha didática e falam que, tipo assim, ah, nossa, você explica, dá pra entender, não sei o quê. Porque eu sempre fui a pessoa que sabia fazer e não sabia explicar. Nossa, gente, eu era horrível pra explicar as coisas. Tipo, sabe aquela matéria que você entendeu e aí as suas amigas não entenderam? E aí eu ia tentar explicar como que tinha que fazer o cálculo ou sei lá, alguma coisa assim. Eu era péssima, nossa, eu era péssima pra explicar as coisas, péssima. Então eu sempre fico muito feliz quando vocês falam, nossa, você explica, parece tão fácil. Eu penso, nossa, que bom, talvez seja porque eu gosto muito de rotulagem. Aí pra mim é fácil explicar, tipo, eu quero explicar, eu quero que as pessoas entendam. Pode ser por isso. Meu Deus, uma pessoa mandou aqui. Você já viu um rótulo só com CNPJ sem a razão social? Tem consultoria que fala que é prática comum do mercado para aquele produto. Gente, não existe isso. Ah, é prática comum do mercado para esse produto, então pode fazer. Ai, Lara. Sinceramente, cara, respeita meu trabalho. Eu não vou colocar a pessoa aqui para não expor ela. Mas, sim, eu já vi rótulo só com CNPJ sem a razão social e isso não tá certo, porque a legislação exige que tenha razão social, é bem claro, razão social, tá? Se não tem a razão social, tem que ser o nome do produtor, precisa ter um nome, e não pode ser nome fantasia, tá? Isso é outra pergunta que apareceu aqui, posso colocar o nome fantasia ao invés da razão social?
Não, é razão social, tá? Você só vai colocar outro nome caso não tenha razão social. Se eu não me engano, empresas que são MEI, normalmente é o nome da pessoa. Você vai ter que colocar o seu nome lá, tá? Ah, mas eu sou produtor rural, eu só tenho nome, CNPJ e a minha empresa e CPF e a minha empresa é isso. Nome e CPF, então.